Olá, pessoal! Então, vamos aprender mais um pouquinho. Aula de título e diluição, né? Então, o que é um título? O que é uma diluição? É quando eu tenho uma solução, né? Uma solução homogênea, e eu quero achar a quantidade em massa ou em volume. Então, a gente vai usar esse símbolozinho aqui de título, tá? Esse símbolo de título, ele é um desenho meio tortinho assim mesmo, tá? No caderno a gente pode desenhar na mão assim, parece até aquela formulinha de trabalho, né? Ou fazer um negócio mais assim, que é a mesma coisa, tá bom? É só uma simbologia para representar um significado diferente. E o que ele muda com relação à concentração, tá? A concentração a gente usava a massa sobre o volume. Aqui a gente vai usar a massa da solução, então, ou seja, é a mesma variável, a gente não muda a variável, tá? Então, essa é a principal diferença. Então, a gente não chama de concentração, a gente chama de título, tá? Então, pode ser tanto massa quanto volume. Então, vocês percebem aqui, ó, é volume do solvente e volume da solução, ok? Então, eu posso ter título em massa e título em volume. Porém, como que esse título aparece para a gente no nosso dia a dia? Na maioria das vezes, a gente usa esse título como na forma de porcentagem, tá? Então, a gente acha um valor aqui, que vocês estão vendo aqui, né, que é decimal, e multiplica por 100, e aí no final vocês vão ter o valor dele em porcentagem, que é o caso, por exemplo, do álcool. Então, esse álcool, por exemplo, vocês, acho que no supermercado vocês não vão achar ele muito não, né? Porque esse álcool aqui foi proibido nessa porcentagem aqui de 96, ficar no supermercado, né, por questão de risco. Hoje vocês acham, né, no supermercado o valor de 46%. E nós estamos usando bastante, né, o álcool em gel, né? O álcool em gel, que é o quê? Para o Covid, né? Que é 70%. Então, o que significa? Nesse caso, como o álcool é líquido e a água é líquida, essa porcentagem aqui está usando um título volume e volume, né? Porque as duas substâncias, né, o soluto e o solvente, são líquidos, tá bom? Então, essa é a aplicação do título. Então, ele pode aparecer no meio dos exercícios. E aí, nós vamos fazer um exercício aqui de exemplo para vocês. Então, olha só. Eu estou pegando a massa de iodeto de potássio, né, que é o KI, que está aqui, que nós vamos fazer uma solução de 2 litros, ok? E a gente quer essa solução com 10% massa-volume. Então, olha só, ele está relacionando agora massa e volume. Então, como que nós vamos fazer isso? Quer dizer que para eu conseguir fazer essa relação de massa-volume, eu tenho que pensar que esse litro, esses 10% aqui, ele é 10% em gramas e 100, né, gramas de solução. Então, o KI, ele vai ser o meu soluto, né? E a solução que eu montei está em 100 gramas, beleza? E a solução final, ela vai ter 2 litros. Só que 2 litros, se a gente pensar que é uma solução que está usando água, né? Qual que é a densidade da água? A densidade da água é 1 grama por ml, não é? Então, 1 grama por ml, se eu tiver 2 litros, 2.000 litros, é a mesma coisa que 2.000 gramas, tá? Então, por isso que a gente usou o valor aqui de 2.000 aqui embaixo, tá? Então, a gente multiplica aqui em cruz agora, faz a continha, passa o 100 dividindo, né? Corta os zerinhos aqui, ó, fica 200, né? Então, essa massa aqui é a massa que a gente vai precisar de iodeto de potássio para formar uma solução 10% em 2 litros, ok? Então, essa é uma maneira de fazer cálculos com porcentagem envolvendo soluto e solução por meio de título. Vamos para mais um exemplo aqui. Esse exemplo já tem muito mais informação. Então, olha só. A gente tem um soro fisiológico, né, que a gente pode comprar lá na farmácia, que serve para limpar lente, né, serve até para esse tempo seco, né, serve até para a gente ajudar, né, na respiração, enfim. E lá, a concentração de cloreto de sódio, tá, que pode ter outras coisas, mas ele está perguntando do cloreto de sódio, é 0,9%.
E aí ele fala que em 100 ml, né, desse soro foi colocado mais 10,8 gramas. Então, se eu tinha 0,9, eu fui lá e coloquei 10,8 gramas, eu mudei a concentração, concorda? Não é mais a mesma. E é justamente isso, né, que ele está perguntando. Qual é a concentração? E olha só, ele quer concentração molar, tá? Ele quer concentração molar. Ele está dando grama, mas ele quer molar, tá? Então, nós vamos ter que fazer esse cálculo. Então, aqui está um soro, tá? A quantidade que foi adicionada, a concentração molar eu não sei, né? E o título e o volume está aqui, beleza? E aí, qual que é a concentração? Como que nós vamos fazer esse cálculo? Nós vamos usar a mesma relação, né? Usando densidade, né? Que 100 ml é igual a 100 gramas. Considerando essa relação, né, da densidade da água, a gente sabe que 0,9% é 0,9 gramas de soluto em 100 gramas de solução, né? Com isso, a gente consegue achar a massa total, né, de soluto que foi adicionado. Os 10,8 que foi adicionado e mais o 0,9 que já tinha, somando um total aí de 11,7 gramas, tá? Beleza, eu achei um total de soluto. E eu tenho também a quantidade de solvente que eu tenho lá, né? Que é a quantidade de solução que já existia dentro do frasquinho. Que era quanto? 100 ml. Então, o que eu vou pegar? Vou pegar, transformar 100 ml em 0,1 litros. Então, na hora que eu jogar na formulinha de concentração de grama por litro, eu formo 11,7, né, dividido por 0,1. E eu chego nesse resultado, 117 gramas por litro. Porém, o exercício não quer grama por litro, né, gente? Ele quer concentração molar. Se ele quer concentração molar, a gente vai ter que transformar esse número aqui em mol por litro, tá? E aí, o que acontece? Essa concentraçãozinha aqui, então, para eu conseguir calcular, eu vou ter que usar massa molar, né, do cloreto de sódio. Então, eu tenho 23 do sódio, 35 do cloro, chegando a 58, ok? Então, eu monto a regrinha de 3, multiplico aqui em cruz, divido um pelo outro e chego no valor de 2 mols por litro, ok? Então, essa daqui é a concentração final que ficou no soro fisiológico, tá bom? E aí nós vamos agora entender um pouquinho de diluição. Então, a gente vive fazendo diluição em casa, né? Esse exemplo aqui é um típico exemplo quando a gente vai fazer um suco, né? Usando aquele pozinho lá. Então, esse pozinho que eu estou adicionando aqui, vocês concordam que é uma quantidade de matéria? É uma quantidade de massa, né? Então, ele pode ser tanto massa, ok? Como também pode ser o quê? Eu posso pensar em mol, né? Que é outra quantidade de matéria que a gente tem. Então, como que vai funcionar? Eu peguei o meu soluto, que está aqui. Então, aqui eu tenho o soluto. Nossa, por que escrevendo, né? E aqui eu estou adicionando o meu solvente, né? Adicionei e aqui eu formei quem? A solução, ok? E aí, o que aconteceu? Ele ficou muito concentrado. Eu não gosto de suco concentrado, então vou colocar um pouco mais de água, né? Vai ficar aquele suco aguado. Tem gente que gosta. E aí, o que vai acontecer? Você adicionou, né, mais solvente aqui, né? E aí, o que aconteceu? Ele ficou mais diluído. Ok? Então, essa solução diluída, nós vamos aprender também a calcular. O que vai acontecer com essa solução diluída? O que muda? Né? E no laboratório, pessoal, essa aqui é só uma fotinha para vocês entender como que isso é feito no laboratório. Então, a gente teria um balãozinho, tá? E aqui, no caso aqui é a pipeta, aqui também é outro exemplo, e aqui é a pipeta onde vai encher de água o balão, tá bom? Para fazer a diluição. E como que a gente faz isso? Então, olha só, no início, você não tinha uma massa, né? Que a gente está chamando aqui de, pode chamar de massa inicial, pode chamar de massa 1, ou só massa, tá? E
E depois a gente tem uma massa final, que aqui o exercício está colocando como massa linha, né? A situação linha, por exemplo. O que aconteceu? Essa massa 1 não é igual à massa final? É, porque ninguém foi lá e arrancou, né, a quantidade de massa que foi colocado. Se eu comecei e coloquei o pozinho inteiro do suco, ele está lá. A única coisa é que eu não vou tirar mais ele, eu vou adicionar solvente. Então, o que a gente pode falar? Que tanto a situação da massa inicial quanto da massa final é a mesma, certo? E aí, o que acontece? Eu tenho uma massa que eu sei que permaneceu constante, porém a concentração e o volume mudou. Então, o que eu posso fazer? Eu isolo a massa, né? E aí vai ficar o quê? Massa é igual concentração vezes volume. E é isso que a gente colocou aqui na formulinha. A massa ficou a massa do início vezes concentração e volume do início, e a massa final vezes concentração e volume da massa final, tá? O mesmo raciocínio, pessoal, vocês vão usar para número de mols. Então, eu tenho aqui, ó, número de mols 1, número de mols linha, e na hora que eu junto o número de mols final e número de mols inicial, tá? O mesmo raciocínio para título, pode ser título massa-massa ou título volume, volume, ok? Então, não precisa guardar a fórmula de diluição, você pode deduzir essa fórmula, tá? O importante é saber usar ela. O que significa diluir alguma coisa, né? Então, aqui, ó, tem um exemplo bem bonitinho com as moléculas. Então, pensa aqui, ó, lá naquele simulador também dá para vocês analisarem. Eu tenho uma solução aqui mais concentrada. O que significa isso? Significa que os átomos, ó, vão estar o quê? Mais próximos um do outro, ok? Por isso que elas estão mais concentradas. Quando eu vou lá e coloco o solvente, o que acontece? A distância entre eles aumenta, tá? Então, essa distância aumentando quer dizer que é diluir, tanto que até a cor muda, né? Fica mais clara a diluição se eu pegar a mesma quantidade de amostra, tá bom? Então, diluição é isso. No laboratório, é o mesmo procedimento, né? Tá vendo? Isso aqui, não sei se vocês já viram, é a pipeta onde eles medem o volume, tá? Então, eu estou coletando uma quantidade concentrada, estou colocando no outro frasco para fazer o quê? A diluição, tá? Então, eu pego do concentrado e faço a diluição para o diluído, tá? E monto a solução. E aqui eu tenho os cálculos, né, de diluição, onde eu estou comparando, né, número de mols inicial, número de mols final, e aí eu jogo na fórmula inicial e final também. Pode ser outra maneira de vocês organizarem, tá? O que vocês têm que ter em mente, gente? Se eu estou variando concentração, né, se eu estou diminuindo concentração, alguma coisa está aumentando, né? E no caso aqui é o denominador, que é volume. Se fosse ao contrário, aumentando concentração, aí eu teria diminuição do volume, né? Então, uma coisa é concentrar, outra coisa é diluir, né? Então, aqui só um exemplo, né, que é aquele que estava lá do laboratório. Eu peguei uma concentração de 2, coloquei 5 ml, né? E aí, o que eu peguei? Eu peguei só 5 ml e fui colocar num balão de 50 ml. Então, o que aconteceu com... Eu aumentei o volume, né? Então, ou seja, aumentei o volume. Tá aqui, número de mols, né? Porque é mol aqui. E o que aconteceu com a concentração? Saiu de 2 e foi para 0,2. Então, ficou uma concentração mais diluída, tá bom? E vamos para mais um exemplo aqui, ó. Aqui, eu vou pegar uma amostra, né, de 100 ml de hidróxido de sódio. Então, de novo, soda cáustica, né? Uma base, numa concentração inicial de 20 gramas por litro. Eu vou pegar essa amostra aqui junto com essa concentração e vou completar para 500 ml. Então, ou seja, eu estou saindo de 100, né, e estou indo para 500. Então, o que vai acontecer? A concentração vai mudar. E é justamente isso que ele está perguntando, ó, e ele está perguntando já em grama por litro. Então, é bem mais simples, né, para a gente fazer os cálculos. Então, aqui tá as informações, né? Volume e concentração. E aí a gente joga na formulinha, onde a massa do início, massa 1, foi igual a massa 2,
Então, concentração 1 está aqui, 20, vezes volume 1, 100. Concentração 2 é o que eu quero descobrir, né, minha variável. E 500, que é o tanto de água que eu quero ter no final de solução. Multiplica, divide, chega no resultado final de 4. Beleza? Então, essa é a concentração nesse exercício. E se eu tiver um outro exercício agora com mol? Esse aqui é um pouquinho diferente, vamos prestar atenção aqui nos enunciados. Ó. Um cara lá do laboratório, laboratorista, tá? Precisa preparar uma solução de 0,5 mol por litro. Ele precisa fazer isso, tá? Um técnico, um químico lá no laboratório. Desse sal aqui, que é o sulfato de sódio. E ele quer aproveitar 200 ml que ele já tem pronto. Só que essa solução, o que ela tem? 0,8 do mesmo sal. Só que ele está com uma concentração diferente. Então, anota isso. O que deve fazer com a solução 0,8, então? O que ele pode fazer, esse técnico, né? Ou esse químico, enfim, quem está lá trabalhando no laboratório? Ele pode adicionar? Ele pode evaporar? Não sei. Né? Então, a gente vai ter que descobrir o que ele pode fazer. E aqui tem alguns números, então a gente tem que descobrir o tanto que, na maioria das vezes, ó, de água ou de sal que pode ser colocado. Então, vamos lá. Selecionar as informações, né? E vamos colocar na formulinha. Quando eu coloco, pessoal, vocês percebem que eu tenho um volume inicial, né? Mas eu não tenho um volume, né, que eu vou chegar no final para ter essa concentração. Então, se eu estou saindo, ó, de uma solução concentrada, eu já uso solução concentrada. E eu estou indo para uma solução mais diluída, sem problema. Então, ó, eu tinha 200, com 0,8 eu quero chegar com 0,5. Então, qual que é o volume que eu vou ter que ter no final? 320 ml. E aí, parou aqui o exercício? Não, né? Porque se eu for lá e adicionar 320, olha que tem até alternativa aqui, hein? Pegadinha do malandro. Eu vou errar o exercício. Por quê? Eu já tinha 200. Eu vou lá, vou colocar mais 320? Não, né? Então, eu tenho que lembrar que eu já estou partindo de uma solução de 200. Por isso que eu tenho que subtrair, né? Então, eu tenho 320, é o que eu preciso? Beleza. 200 eu já tinha. Então, meu resultado final é esse aqui, 120 ml. Então, é nesse ponto que vocês têm que parar e pensar na ação. Tá? Qual é o enunciado que o exercício está te trazendo e qual é a ação que você tem que trazer. Ok? Então, esse é o último exercício. Aqui tá algumas referências. E muito obrigada. Tchauzinho.